E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o jogo Catch Apple, que foi um jogo que eu desenvolvi em JavaScript. Esse jogo é bem parecido com jogos de antigamente. Ele consiste numa cesta que vai caindo as frutas e você tem que ir pegando somente as maçãs. Quando você pega, ele faz um som. Não sei se dá para vocês ouvirem. E conforme o jogo vai passando, ele vai caindo frutas novas e ele vai ficando mais rápido. E vai ficando mais difícil de você jogar. Quando você perde, ele te mostra o recorde. Se a pontuação for maior do que o recorde, ele vai aparecer ali novo recorde. Se não, ele vai aparecer a pontuação. Conforme o jogo vai rodando, ele vai aparecendo ali em cima a pontuação, vai rolando. Vou só passar aqui do recorde anterior para mostrar novo recorde e os pontos se ele vai ser armazenado. Esse jogo, como eu falei, ele foi feito em JavaScript e a pasta do arquivo do jogo tem uma pasta de imagens onde tem o sprite que foi utilizado, que são as frutas, a cesta, a logo e o chão. No restante da pasta tem o som, tem o index, que é o arquivo HTML da página, tem o arquivo JavaScript, JavaScript com nome script, e tem dos sprites também, que eu fiz separado. Aqui no arquivo do HTML, eu chamei a tag script aqui em cima dos sprites, e do arquivo do JavaScript aqui, e botei uma tag de áudio também por causa do som. Isso aqui eu coloquei para poder alinhar o jogo. No arquivo JavaScript, eu chamei as variáveis e eu vou ressaltar alguns pontos que eu acho interessante aqui, que é essa função aqui que pega o tamanho da tela, porque como eu fiz ele para vários dispositivos, tanto para celular quanto para computador, tablet, então ele pega o tamanho da tela e com isso eu consigo manter o jogo bonito, independente do tamanho da resolução da tela. Isso aqui eu só estabeleci uma condição da largura ser maior do que a altura, porque aí eu mantenho ela sempre num formato meio que retrato. Aqui o meu jogo, como vocês podem ver aqui, ele tem 3 estados. Tem o estado jogando, tem o estado aqui jogando, o outro era o jogar, e tem o estado também perdeu. E isso foi o que eu coloquei bem aqui. Os meus obstáculos, que na verdade são as frutas, ele é vazio e conforme as frutas vão caindo eu vou inserindo as minhas frutas através dessa função push aqui. Eu vou inserindo, a posição delas é randômica e eu vou inserindo eles nesse determinado tempo aqui insere, que também é randômico. Conforme ele vai caindo, as frutas vão sendo inseridas, eles vão sendo inseridos naquele meu vetor OBS que estava vazio aqui em cima, e dentro da função atualiza, porque como eu estou trabalhando com frame, então os frames eles vão atualizando e é com isso que ela vai descendo, somando a velocidade. Aqui eu coloquei uma condição para quando a fruta chegar nesse determinado pedaço aqui, em cima da cesta, nessa altura aqui, ele vai fazer duas condições. Ou, se ele for maçã, então eu vou fazer o som, eu vou tirar ele do vetor e eu vou somar 1. E aqui eu coloquei as condições para, se a minha quantidade de maçãs, ou seja, a pontuação, for múltiplo de 8, ou seja, a cada 8 eu acrescento uma fruta, e a cada 5 eu somo 1 na velocidade. E esse temp aqui é a questão do tempo em série, porque conforme a velocidade vai aumentando, eu preciso ir inserindo as frutas num tempo menor, porque senão elas ficam muito espaçadas. Então por isso eu coloquei isso aqui, está diretamente ligado a esse tempo de inserção aqui. De qualquer forma, mesmo que não seja na direção da cesta, qualquer fruta que passe do chão, ela vai ser retirada, porque senão eu não vou ter memória suficiente para rodar o jogo inteiro. Tem a minha função limpa,
Tudo isso dentro das minhas frutas, que está ali como obstáculo. E tenho a minha função de desenha. Eu preciso desenhar cada fruta e eu desenhei através dos sprites, que é esse arquivo aqui. Nesse arquivo do sprite, eu chamo a função drawImage e aqui eu tenho cada variável com as suas posições x e y do meu sprite. Então, a distância delas é de 64 pixels, então eu tenho aqui 64, 64, 64 e é com isso que eu armazeno aqui, posição x e y, a largura e a altura, tanto das frutas quanto do chão, da cesta e da logo do início do jogo. Os comentários é para o jogo funcionar mesmo sem os sprites, então é um monte de bloquinho. Eu mantive, caso eu não queira mais usar os sprites ou mudar, eu ainda tenho o meu arquivo base aqui feito com bloquinhos, foi como eu fiz inicialmente. Eu tenho o chão aqui, posição e a função de desenho do chão. O meu bloco, que é a cesta, que é o meu bloco principal, que é o que ele fica mexendo, eu tenho as posições iniciais, a função desenha, a função reset, porque quando eu perco, eu preciso resetar o jogo, ou seja, ele vai voltar para a posição inicial, a velocidade vai voltar como era antes, o tempo de inserção também, a minha pontuação vai ter que zerar, a quantidade de frutas tem que voltar para 2, e aqui, nesse reset, que eu fiz a comparação do recorde. Se a minha pontuação for maior que o recorde, então eu uso esse local storage aqui para poder armazenar o meu recorde no meu arquivo HTML. Então eu coloco a minha pontuação inserida nessa variável do recorde aqui. Eu tenho a minha função atualiza, porque como eu trabalho com frames, eu preciso a cada frame ele mude de posição, então eu tenho uma função atualiza. E eu tenho o meu clique e a questão do touch também, a função de touch. Porque eu fiz esse jogo também para uma versão mobile. Se você for no Chrome aqui, nos mais ferramentas e ferramentas do desenvolvedor, ele tem uma opção de esse clique aqui, que ele faz o jogo como se fosse uma tela de celular. Aqui eu estou na posição do iPhone 6, mas eu posso mudar para o 5S, para o Nexus, todos eles uma versão do jogo. E o touch, que é essa bolinha, ele vai reconhecer. Eu fiz da seguinte forma: se eu clico na metade direita da tela, ele vai para a direita. Se eu clico na metade esquerda, ele vai para a esquerda. Vocês podem reparar aqui a velocidade das frutas caindo na versão mobile é bem mais lenta do que na versão para computador, e isso é por causa dos frames. Eles reconhecem os frames do computador diferente dos frames do celular, então tem essa alteração. A velocidade 6 que eu coloquei no jogo aqui é uma velocidade boa para computador, mas para celular fica lento, fica melhor a velocidade 9, que ele cai mais ou menos da mesma forma do computador. De qualquer forma, eu criei as funções esquerda e direita para chamar tanto no touch quanto no teclado também. Ele executa, que foi a forma como eu joguei aqui mostrando para vocês. Na minha função main, eu comecei chamando a variável do som, estabeleci a minha canvas, que é a tela do jogo, chamei as funções do clique, tanto do mouse quanto do touch do celular, a questão do recorde, do teclado, comecei zerando o meu recorde no meu jogo, e aqui a variável de imagem, chamei a minha imagem do arquivo das frutas, que é dos sprites, e chamei também, estabeleci um novo áudio aqui. E no main eu chamo a função roda, que é quando o jogo começa a funcionar, desenhar todos os meus arquivos e atualizar todos eles de acordo com os meus frames. Ele chama a função desenha, que é essa aqui embaixo. A função desenha, eu pintei todo o fundo, depois eu estabeleci a cor para a fonte branca e comecei as minhas condições. Se o meu estado atual, que é aquele lá de cima, jogando ou perdeu. Se for jogando, então eu vou desenhar todas as minhas frutas, vou desenhar a minha cesta e vou escrever pontos lá em cima. Conforme você vai jogando, você vai vendo que vai aparecendo os pontos aqui.
e ele está sendo chamado na minha função desenho. Depois eu desenho o chão, e aqui, se o meu estado for jogar, então eu desenhei um quadrado aqui verde, eu mudei o tamanho da minha fonte, determinei o tamanho dele, e esse context aqui save é para mudar o meu ponto principal. O 00 é aqui, eu mudei, eu fiz uma translação para o meu 00 ser aqui, e eu começar a trabalhar ele com base nisso aqui. Não é necessário, eu fiz porque eu achei que ficava melhor para eu organizar a minha questão da pontuação, mas você pode utilizar sem essa função aqui também. Aqui eu escrevi o começar, e se você reparar, eu utilizei como medida largura e altura sempre, porque como eu fiz para várias plataformas, se eu botasse um número fixo, ia dar problema, porque pode ser que a minha tela seja muito pequena e o tamanho da minha letra ficou 50, então preencheu toda a tela e não dava para ver mais nada. Então toda a minha numeração do jogo eu fiz com base na largura e na altura, que vai variar de acordo com a tela. Então, independente do tamanho da minha tela, o jogo vai sempre manter no padrão que eu estabeleci. Aqui, se meu estado for perdeu, então eu tenho o quadrado vermelho, o retângulo vermelho, e eu estabeleci, se a pontuação for maior, então vai aparecer aquela minha pontuação novo recorde. Se não, eu vou estabelecer ele normal, aparecendo qual é o recorde e qual é a pontuação. Aqui eu fiz só uma variação, nem precisava na verdade, mas eu fiz uma variação caso eu quisesse centralizar, dependendo da quantidade de algarismos que eu tenho na minha pontuação, eu descentralizaria. Então eu fiz passo a passo, mas depois eu achei melhor botar tudo para o lado esquerdo, então acabou que isso aqui nem foi tão utilizável, mas é interessante deixar para vocês verem caso a intenção de vocês seja centralizar. E não pode esquecer de depois restaurar esse centro, porque você colocou o centro do jogo aqui, você colocou o 00 aqui, para esse contexto. Então você tem que depois restaurar o 00 para cá, porque senão ele dá ruim no restante. E não pode esquecer do principal, que é depois chamar a função main, porque senão o seu jogo não roda. Então o jogo está funcionando aqui, eu estou rodando ele no Chrome. Eu coloquei ele também no meu GitHub. No meu GitHub ele está aqui, se vocês depois quiserem dar uma olhada no código. Ele está todos os arquivos aqui, o index, a música, o script, o sprite. E eu botei ele para rodar também na minha página do GitHub. Se vocês quiserem jogar o jogo, eu vou botar esse link aí para vocês jogarem direto. A única questão é que rodando do GitHub ele não reconhece o áudio, então eu jogo sem o barulhinho do POC quando eu pego a maçã. Mas se você baixar o arquivo e rodar, ele vai fazer o som. Então é isso, espero que tenha ajudado vocês que estão começando a fazer os jogos em JavaScript. Qualquer coisa tem o meu contato ali no GitHub, ou aqui pelo canal mesmo, deixa nos comentários aí embaixo qualquer dúvida que vocês tenham, e até o próximo vídeo.